texto para falar uma mensagem estimulativa, mas muito bem conhecida, tendo em vista que é um culto de ensino. E eu quero ler no livro do Êxodo, com referência, Êxodo capítulo 13, versículos 17. Êxodo capítulo 13, versículo 17. Eu vou ler de uma forma alternada para não se tornar redundante. Eu vou ler o 17 e o 22. O texto diz: quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse: para que aconteça que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar ao Egito. Os versículos 20 por diante diz: os israelitas partiram de Sucote e acamparam-se em Etam, à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite, A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Queridos, quando nós analisamos o contexto rumo à terra prometida, deparamos-nos com alguns contextos que nos leva a meditar, tendo em vista que o Novo Testamento nos ensina que tudo quanto antes foi escrito é para o nosso proveito, conforme ouvimos também pelo nosso pastor há poucos dias passados. Quando nós olhamos a promessa de Deus por meio de Abraão, com base nas promessas do capítulo 12 do Gênesis, é difícil entender quando nós analisarmos a trajetória de Abraão, o qual o próprio Deus disse que iria lhe dar uma terra que manava leite e mel. Os pormenores da vida de Abraão, ou os pormenores, são assustadores. Se nós, na ótica humana, na razão humana, analisarmos os prós e os contras, a gente não teria como ser crente, se nós analisarmos na ótica humana. Tendo em vista o ápice do sofrimento, as decepções, a fome, e tudo isso baseado em uma promessa feita por Deus, que eu creio, como ser humano, ele não imaginaria que isso estava no processo. Uma certa vez eu disse que o que eu acho lindo de Deus, entre tantas outras demais coisas, é que Ele, quando nos promete, quando nos chama, Ele só mostra o começo e o fim. Eu te tirei daqui, colocarei lá, mas Ele não mostra o processo, o trajeto. Porque se Ele mostrar, a gente desiste antes de aceitar.
Então, quando nós debruçamos sobre o texto, o nosso pastor falou um pouco do Egito, em uma das suas mensagens, há uns 15 dias atrás, de como o Egito era um país politeísta. E quando nós analisamos a entrada de Israel, com cerca de 70 almas no Egito, os irmãos observam que eles estavam saindo de uma crise para uma terra boa. Eles estavam saindo de um período que apontava para o fim, a fome, o desespero. E atirado com cerca de 70 pessoas das suas entranhas, e é recebido com honra no Egito. Se nós analisarmos a vida de José, foi um período de bênção, porque o faraó e todos que o ladeavam, os seus súditos, seus grandes, conheciam a história que havia acontecido anteriormente sobre José, o seu Deus, e a salvação do Egito. Então Israel era tratado a pão de ló, como se diz, digamos assim. Mas quando nós observamos a saída, obviamente era uma geração completamente diferente da que entrou. Porque foram cerca de 430 anos. E ora, claro que José, seus descendentes, mais direto, como a história mostra, Efraim e Manassés, os 11 irmãos, todos já não existiam mais. Só a descendência. Uma geração que nasceu do Egito. Então, uma geração que nasceu no Egito, ela jamais agregou no seu ser a terra de Canaã. Isso é tão natural. É só você, pronto, a gente está aqui, a gente tem um costume, a gente tem nossa cultura, a gente tem nosso sotaque. Se você vai para outro estado, é totalmente... Então aquela geração nasceu não só em um estado, mas em um outro país. E por mais que a gente acredite que eles tinham subsídio de uma geração que passou, mas a influência egípcia, e nós sabemos como seres humanos, somos influenciados, queira ou que não. Então a cultura egípcia estava impregnada no coração do povo a ponto, salvo engano, que a gente não observa nenhum registro bíblico nem extra-bíblico de uma intimidade com Deus e este povo, ou este povo com Deus, melhor dizendo. Então os deuses egípcios, de uma forma direta ou indireta, predominavam lá também em Gozem. Quando Deus ouve o gemido, porque aquele povo que entrou com privilégio, bem recebido, baseado na promessa, quem esperaria que o caos a se tornar escravo, perdendo todo o direito que tinha conseguido por meio de José? Tudo isso vai embora, perdendo o direito da terra de produzir os seus animais, a sua agricultura. Tendo em vista que, se você analisar o contexto, aqui entra um período dominante de Faraó. O professor Jadiel, dias passado, falou de uma condução opressora. E quando nós olhamos a cultura em um contexto político, geopolítico, todos os súditos, os grandes de Faraó, deste perverso, viviam dentro do muro, protegidos, guardados, desfrutando, e todo demais povos, o povo que estava fora do muro, é obrigado a trabalhar, ralar com impostos ao próprio suor, para manter o sustento de dentro dos muros. E o que tinha em troca? A comida
e um pouco de segurança, se assim podemos dizer. Então, se tornam escravos pelo avanço, pelo crescimento, que parecia ser, não ter como impedir. Então o termo escravo é cruel, porque escravos perdem todo o direito. Você nascer escravo, tudo bem, mas você ser livre e se tornar escravo é outra observação. Porque tudo que você tem, todo o direito é tirado. Você só fica com o direito de respirar, e nem seu é. Então eles perdem tudo que tinha. O único direito que eles tinham agora era servir, e servir com perfeição. Imagine o desespero. A ponto que a Bíblia diz, é notório, que o povo não suporta. E o povo geme, o povo grita. E o texto não mostra que era oração, era dor. Era o grito, o clamor. Aí a Bíblia diz que Deus ouve. E aí quando Deus ouve, e é uma frase como o pastor costuma dizer, que eu gosto de conjecturar, eu digo que é um termo que ele usa constantemente: Deus viu, ouviu, viu e veio. E usa Moisés. Então veja que dentro de uma lógica humana e bíblica, historicamente falando, o povo não tinha experiência com Deus. O povo tinha uma história da geração passada, mas não vivia. A ponto que uma das perguntas mais contundentes de Moisés a Deus, preocupante, era como ia chegar no Egito e apresentar quem tinha o enviado. Porque o povo já não o conhecia, e nem a Deus, melhor dizendo, Deus não tinha intimidade com o povo. Então é quando Deus se apresenta como o eu sou. E veja que quando Moisés se apresenta ao povo, não há reação. Aí Deus vai se apresentar ao povo por meio de Moisés. E Deus vai se apresentar ao povo fazendo o quê? Milagres. Veja que Deus não vai dialogar com o povo, Ele vai agir justamente no ponto que afligia o seu povo, o Egito. Veja que aquelas 10 pragas, eu sou um bom ouvinte, e eu tenho a capacidade, Deus deu, de memorizar muitas coisas. O professor Jadiel, em uma das suas pregações recentemente, ele falou aqui que Deus motiva. Deus motiva primeiro. Então Deus precisava estimular, motivar o povo, para que o povo saísse do Egito. E como é que Deus faz para motivar? Aquelas pragas, mostrando que ele era diante da maior autoridade humana do planeta, Faraó. Veja que a história bíblica mostra uma potencialidade tão grande do Egito, que quando Moisés vai se apresentar, e Arão, que eles lançam o cajado, vira cobra, os magos de Faraó, os mágicos fizeram o mesmo. Olha o poder de... Só que a de Moisés engoliu a outra. Então cada praga daquela era um estrondo na terra de Gósen. Cada praga daquela que vinha, todas tiveram resistência. Mas a de Deus sempre sobressaía, e isso mostrava ao povo que Deus era soberano. A ponto que quando a última, que foi a mais danosa, a mais sofrida, que quebrou Faraó por dentro, o povo já estava na ponta do pé, acreditando em um Deus que livra, em um Deus que salva. O povo já estava acreditando que ele ia tirar o sofrimento.
Aí Deus, por meio de Moisés, com mão forte, motiva o povo. Tira o povo do Egito. E para surpresa, isso aqui o povo nunca tinha visto e nem ouvido falar. Do Egito, de onde eles estavam, para a terra prometida, há quem diga que era questão de dias. A história que diz que o povo andasse rápido, não demorava 30 dias. Então essa era a expectativa de Egito para a terra prometida, para Canaã, para conquistar. Aí a Bíblia diz que agora o povo motivado, aí Deus diz, vou tirá-los. O povo saiu armado, o texto que a gente passou a falar nisso, mas não estava preparado. Então a Bíblia diz que o povo sai, talvez com a expectativa vibrante, animado. Aí Deus disse, se este povo ver a guerra, vai desistir e vai voltar. Diga para quem está ao teu lado, o caminho é sem volta. Vai encarar? Não tem como ter outra alternativa. Aí Deus leva o povo pelo caminho do deserto. Para motivar mais o povo, os irmãos vão de convir que é um deserto relacionado de Berseba, por ali afora. O deserto, durante o dia, o calor é insuportável, o pé incha. A noite é o inverso, o frio. Quem não morre no deserto pelo calor, morre pela hipotermia, pelo frio. Então o povo vai caminhar. Aí Deus, para motivar mais, dá ordem às nuvens, para se formar 600 mil homens de guerra, a quem multiplicar pelo menos, vamos botar 2 milhões, a quem diga 3, vamos botar 2 milhões de pessoas, contando com mulheres e crianças. Nós hoje aqui estamos em quê? Umas 200 e alguma coisa. Imagina 2 milhões, o espaço geográfico que ele não ocupa. Aí é Deus dá ordem à nuvem para, independente do dia, feriado ou não, cobrir o povo. O povo andando no deserto, e os raios do sol não tinham direito de os queimar e nem o desfadigar. A noite invertia, o frio vinha. Aí Deus tornava aquela coluna em fogo. Com um objetivo, para o frio não matar, porque o calor não podia impedir o povo e nem o frio. A ordem era marchar de dia e de noite sem parar, rumo à terra prometida. Eira vega. Abra o mar vermelho. Veja que é só motivação aqui, gente. É só motivação. Suporta a murmuração do povo querer voltar no mar. E abre o mar. Leva o povo para o deserto com um objetivo. Agora motivou. Agora eu vou provar para saber o que está no coração deles. Deuteronômio 8, a partir do versículo 2. Então Deus, quando chega no capítulo 24 do Êxodo, o 19 diz que já faziam 3 meses, o 24 diz que Deus reúne o povo, chama Moisés e propõe, porque agora ia começar o desafio. O povo agora só tinha recebido milagres. Agora o povo teria que, com as próprias forças, conquistar. Então o que é que Deus faz? Propõe uma aliança.
uma aliança ratificada pelo sangue de novilho, capítulo 24 do Êxodo. O povo em uma voz só. Imagina, o povo, diz a Bíblia, em um som só. Diz a Deus por intermédio de Moisés que estava disposto a obedecê-lo. Então, a partir daqui, Deus começa a provar o povo. Deuteronômio diz que o Deus prova. Ele motiva, prova para saber o que estava dentro do coração. Não era só o dizer, era o que estava dentro, era o comportamento, eram as ações. Para ver se o povo estava disposto a cumprir os seus ensinamentos. Aí a prova vem com o quê? Deuteronômio 8 diz que Moisés diz, Deus humilhou, a humilhação. Psicologicamente, é melhor você levar uma surra do que ser humilhado. Porque a humilhação, ela quebra todos os contextos psicossomáticos. Ela mexe com o íntimo. Ela te põe no chão. Você se sente um zero à esquerda. É você se sentir ser usado e depois ser jogado fora. Então Deus leva o povo à humilhação. Para o povo aprender a viver na dependência dele. Para o povo aprender que sem ele não ia. Então, quando Deus nos humilha, quando você às vezes pensa que nós estamos sendo humilhados e bababá, bababá, babá, não é outra coisa. É Deus te preparando. É Deus dizendo, deixa eu conhecer ele por dentro, deixa eu conhecer ela por dentro. A humilhação arrasa com a gente. Só sabe o que isso dói quem um dia já foi humilhado. Então Deus humilhou o povo e os fez passar fome, disse Moisés, ele fez vocês passar fome. Mas não desamparou vocês. Ele humilhou, fez vocês passar fome. Para vocês aprender a viver na dependência dele. Porque se não for na dependência dele, volta para o Egito. Ele humilha, ele conduz, ele machuca, ele deixa machucar. Mas a coluna de nuvem e a coluna de fogo ele não tira. Veja que história. Toda essa geração que tentava voltar para o Egito não conseguia. Ou a terra engolia. Acontecia alguma coisa, porque o caminho era sem volta. Pelo caminho dos filisteus era mais perto, mas o povo podia voltar. Mas pelo caminho do deserto era mais difícil, mas não podia mais voltar. Então ele prepara o povo, ele humilha, para o povo saber perder também. Para o povo conviver com os momentos de crises. Aí o salmista diz, vocês murmuraram. Quando tiveram sede, mas ele fez a água sair da rocha. Vocês murmuraram, queriam voltar, quando faltou pão. Ele deu ordem às cordonizes. E vocês comeram até se fartarem. Então na dependência de Deus vale a pena entender o que é crise, o que é humilhação, o que é dor, o que é opressão. Vale a pena, Ele está no controle. Ele está no controle. Então Ele conduz o povo por esse deserto para a dependência e depois para o povo valorizar a terra que iria conquistar.
Porque se o povo fosse pelo caminho dos filisteus, pelo país dos filisteus, o povo poderia até não voltar, mas o povo não ia ter a experiência para que nós vivesse por elas hoje. O povo não ia conhecer a Deus na intimidade e saber quem Ele é. Então Deus conduz o povo para mostrar quem Ele é, e depois para o povo valorizar a conquista. Se fosse pelo país dos filisteus, só tinham os filisteus. Mas pelo deserto ele vai enfrentar agora várias nações. Aí o salmista, salvo engano, é 136, 137 salmo, ele faz menção desta caminhada. As gerações que Deus foi vencendo e tirando da frente. O que Deus foi fazendo no meio do povo. Mesmo o povo sendo desobediente. O que eu acho lindo é que o povo mesmo, veja que quando Moisés escreve Deuteronômio, é a segunda lei. No original quer dizer segunda lei, porque a primeira foi desfeita no deserto. Segunda chance. Porque a primeira, o povo não obedeceu, quebrou a aliança, murmurava, dizia vamos voltar, era melhor morar no Egito. O Egito nunca deixou de estar impregnado nele, mas ninguém conseguiu voltar. E o bonito é que essa geração que tentou voltar nem chegou no Egito, nem entrou na terra. Você pode pesquisar. Eles nem chegaram no Egito, nem entraram na terra, ficaram no deserto. A ponto que vem Moisés e Deus dá uma segunda chance ao povo, a uma nova geração. Todos que saíram do Egito, salvo engano, de 20 anos para cima, ninguém poderia entrar. Ou seja, se era 40 anos, toda aquela geração que cruzou o mar nasceu no deserto. Porque aqueles que cruzaram o Mar Vermelho não ia ter direito de entrar por conta das dúvidas, das decepções que causaram. Mas o que eu acho lindo é que a Bíblia continua dizendo que nunca Deus tirou a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo de noite. Isso implica dizer, olha para quem está ao teu lado e diz, a tua fraqueza, a tua murmuração, as tuas dúvidas não altera o que Deus determinou para você. Elas não são maiores do que o grande amor de Deus. O povo errava, mas a nuvem estava lá. O povo errava, mas a coluna estava lá. Aí vem Moisés. E vai chegar perto. E agora ele vai falar para a nova geração. Deuteronômio 8, versículo 2 por diante, começar do primeiro, ele vai fazer uma retrospectiva. Vai dizer, cuidado, não esqueçam disso, de como Deus guiou vocês por este deserto, esses 40 anos, veja que já era o fim, estava chegando já na entrada. Moisés já... Depois subiu e já viu a terra de longe. Ele estava se despedindo. Mas deixou essa mensagem para a nova geração. A ponto de dizer que eles nunca se esquecessem do Deus e do que Deus fez. Durante os 40 anos. O como ele humilhou. O como ele fez passar fome. Mas como também ele deu maná que nem estes, nem os seus pais tinham visto. Ele diz, não esqueça o que Deus fez. Durante esses 40 anos, Ele não permitiu que as roupas de vocês se estragassem. Explica isso. Andar no deserto e os pés não inchar, gente, só Deus. Diga comigo, quem pensou que eu ia morrer no deserto? Vão ver que nem os meus pés vão inchar.
Aleluia. Aleluia. O povo agora vai conquistar a terra. Agora o povo vai entrar na terra, não como escravo. O povo agora vai entrar na terra não como um coitado. O povo agora vai entrar na terra não como povinho. Por isso que o deserto é necessário, companheiros. Por isso que o deserto é necessário. Por isso que as humilhações são necessárias. A fome, os momentos de choro, de lágrimas são necessários. É porque Deus quer te colocar não como um Zé, um João da vida, um Zé ninguém. Não, Ele te quer. Quando o povo vai entrar na terra, olha o que é que a Bíblia diz. Os últimos desafios era Jericó e Ai. Neste período que a gente falou de sofrimento, enquanto o povo sofria, os inimigos vibravam com medo deles, com medo dele. Quando o povo vai entrar em Jericó, Josué manda 2 espias para espiar a terra, por onde atacar. A notícia vaza e eles são descobertos. Chega ao ouvido do rei de Jericó, que manda os capturar, e descobriram que eles estavam no lugar mais improvável que um crente deveria estar. Na ótica, não é crente, prostíbulo. Como é que um crente vai se esconder num prostíbulo, gente? Entenda isso. Então é uma prostituta que não precisa nem cometer detalhes, o grau, o nível diante da sociedade, esconde-os, protege-os. E quando os guardas são desviados, despistados, ela faz questão de subir aonde eles estavam para dormir. E não era uma prostituta qualquer, era a dona do prostíbulo. Era a chefe. E olha, 40 anos de história ela puxa. Ela não fala daquele dia, ela fala dos 40 anos. Ela diz, acorda, vou parafrasear. Ela pede, faça-me uma promessa. O povo já não vai chegar como cuidado. Quando vocês conquistarem, não esqueçam de mim. Porque aqui em Jericó era um dos mais difíceis obstáculos. Aqui em Jericó e em toda a adjacência, do menor ao rei, todo mundo está com medo de vocês. E ninguém tem mais coragem de viver só porque está sabendo que vocês estão vindo aí. Vocês estão vindo aí, por isso que não tem mais ânimo em ninguém aqui dentro. Porque todos, ela diz todos sabem quem é o Deus de vocês. Ela volta para 40 anos, ela diz, a gente aqui sabe como o Deus de vocês abriu as águas do Mar Vermelho para vocês passar. Todos aqui sabem como o Deus de vocês tem guiado vocês durante esse deserto. Como ele tem destruído as nações, fulano, beltrano, ciclano, beltrano, até Sion e Og, rei dos já morreu. Ela destaca, porque eram gigantes, eram invencíveis. Ela diz, até Sion e até Og, foi nada para vocês. Então ninguém aqui tem mais o ânimo de viver, vocês estão vindo aí. Então todo mundo sabe quem é o Deus de vocês. Ele é Deus em cima no céu, ele também é Deus embaixo na terra. Ninguém quer mais viver. Então não deixa a crise te pegar. Se ela vem, é porque Deus tem coisas grandes. Me permita, pastora, porque faz necessário. Vocês, é história. Quantas vezes, sabe quantos anos eu passei para falar na reunião de obreiros aqui nessa igreja? 7 anos. Só ouvindo.
e ouvindo alguém dizer: aquele negro é uma desgraça. Cheguei um dia depois de 7 anos, eu ouvi tanta coisa ruim de mim, que eu disse: eu vou desculhambar todo mundo hoje e nunca mais venho. Lourenço de Albuquerque, a reunião. Mas eu vim disposto, não aguentando mais a humilhação. Porque quando é de fora ainda dá, mas quando é dentro é problema. Aí eu todo empolgado, acostumado a falar diante dos ricos, na reunião da usina, eu digo: vou dar um show aqui e vou arrebentar. Aí levantei a mão: pastor, eu quero dar uma palavra, mas na lata. Você não tem direito de voz, não. Me livrou. Senão eu não estava aqui hoje. Sabe como eu saí da reunião? Os gritos. Sabe quando eu fui do Lourenço para Canoa? Gritando, chorando, batendo no volante do carro e reclamando. Porque eu entrei como humilhado. Aí eu disse: então eu vou passar mais 7 anos de novo para falar. Mas não vou desistir. Hoje mesmo, quando eu voltei de viagem, estava pregando em Santa Catarina, quando eu peguei o avião em Guarulhos, que entrei no avião, pararam o avião para bater foto. Comissária: eu sou do Silo, é o pastor Genival, os pastores que estavam lá: eita meu Deus, você não vai chegar como escravo, como humilhado, você vai chegar como herói, vão ter que entender quem é o teu Deus. Obrigado, pastor, por ter fechado a minha boca naquele dia e fazer-me entender o que é um projeto de Deus. Então aguenta, deixam te pisar, deixa a lágrima cair, deixa o sangue chegar na testa, mas fecha a boca, porque lá na frente vão ter que curvar e ver que o teu Deus é Deus lá e é Deus aqui, e foi Ele que te tirou do Egito. Eu digo isso para motivar vocês. Só foi anunciar que no dia 8 de novembro a fronteira dos Estados Unidos abre. Já me ligaram 10 vezes. Já compraram até passagem sem saber se eu vou. Me diziam: esse negro vai ser pregador, está pregando agora? Eu quero ver ele pregar no sul, porque é região de Alemã, principalmente Blumenau, Palmeirote. Quem me convidou foi o presidente, não foi nem o crente. Preguei, vou voltar essa semana de novo, pastor. Você só vê gente, só tem eu de preto às vezes. Se tem outro preto, eu digo: é nordestino. Mas os brancos abraçam, beija, chora, fala em língua, me dá presente e diz: o teu Deus é Deus e mais, é o nosso Deus. Ou seja, vale a pena. Então Deus tira o povo, humilha, motiva, humilha, para o povo não chegar como escravo. Veja que o povo cruza o Jordão já, as nações se derretendo. Quando o povo entra na terra prometida, entra com glamour, entra exaltado, entra como um povo livre, respeitado por toda a circunvizinhança. Aí Deus diz: para vocês não se exaltar, eu vou deixar algumas nações para continuar provando vocês. Então, filho, quando chegar no topo, não pense que acabou não, é pior ainda. É pior. Deus diz: eu não vou levar o povo pelo caminho mais perto, para o povo, quando vê a dificuldade, não querer voltar para o Egito. Aí leva o povo pelo caminho no deserto, abre o mar e fecha, e joga o povo no deserto. O deserto é para você não desistir. O deserto é para você não voltar. Olha para quem está ao teu lado, de Jerusalém, é logo ali.
Quer voltar? Você tem direito, Deus não vai impedir. Não está aguentando, quer desistir? Você tem direito, Deus não vai te impedir. Mas eu só posso te dizer uma coisa: se você voltar, vai voltar sozinho. E para voltar sozinho é bronca, porque não vai ter coluna de nuvem, nem coluna de fogo, e nem vai ter presença. Se você quiser desistir, vai desistir, vai voltar sozinho. Não, mas eu vou voltar, eu não aguento isso. O calor vai te matar, filho. Se o calor não te matar, o frio te mata. Se o frio não te matar, o rio está fechado, o mar fechou. Você vai morrer no deserto, não vai chegar nem no Egito. Então olha para quem está ao teu lado com voz de profeta, diz: vai voltar ou vai continuar? Se você for, a minha presença vai com você. Se você continuar, vai ter dificuldade, vai, mas vai ter coluna de nuvem de dia, e o fogo à noite vai ter que brilhar, porque você vai chegar. Você decidiu continuar mesmo no meio do deserto. Não desista. Tudo quanto antes foi escrito é para o nosso proveito. A nossa fé provém daqui, desse povo. Deus foi fiel com este povo, mesmo o povo sendo rebelde. Deus disse a Isaías: eu me apresentei, eu fiz de tudo e cuidei, estendi as minhas mãos para um povo perverso, rebelde. Aí ele diz, por meio de Isaías, as 53:9, não, errei o versículo, não lembro, mas está em Isaías, e Paulo faz referência aos Romanos, capítulo 11 e 10. Eu me apresentei a este povo, Deus está falando com Isaías, e eu estendi as minhas mãos para um povo rebelde. Aí Paulo diz, e Isaías falou com mais ousadia: eu vou meter ciúme neles, com um povo que não me conhece, com um povo que não se chama pelo meu nome. Vou matar eles de ciúme. Quem era? Até Malaquias, prioridade Israel. Pela aliança de um sangue de novilho, em Êxodo 24. Por conta daquela aliança, você pode ver que quando o povo voltou do cativeiro, o profeta Ageu usou isso, para ele recomeçar. Deus não esqueceu de vocês, o Espírito dele está com vocês, porque ele fez uma aliança com vocês, quando tirou vocês do Egito. Mas eles não deram valor, mas Deus foi fiel. Agora eu te digo, até Malaquias, o negro está pregando aqui? Pregava não. A gente pobre, gentil, está adorando? Adorava não. Aí Deus disse: eu vou meter ciúme nesse povo. Eu vou usar uma alegoria, mas dentro de um contexto construtivo. Se um jovem namora com uma moça bonita, a princesa da cidade, ele vai dar muito carinho, presente, amor, tudo que ela pedir. Já imaginou quando ela não valoriza isso? O que ele dê, o que ele dá? Aí ele, côncio, percebe, ela não está me dando valor, mas eu vou meter ciúme nela. Aí vai namorar com a pior da cidade, aquela que ninguém dava nada. Quando ela souber, ela vai ficar doida. Por isso que Paulo, em Romanos capítulo 11, 25, ele disse que Israel é inimigo do evangelho por causa da gente. Porque resolveu Deus tirar a gente do mundão, prometeu uma nova Jerusalém, e agora não é mais com sangue de novilho, é o sangue de Jesus. Agora, se ele foi fiel com sangue de novilho, acha que ele vai desistir de você, vai tirar o que ele te deu por causa de besteira? Vai não, é o sangue de Jesus que prevalece.
Então a qualquer momento a trombeta vai tocar. Então diga para quem está ao seu lado: vale a pena resistir. Falta um pouquinho de tempo. Aguenta a humilhação, aguenta a crise, aguenta a pandemia, aguenta a calúnia, mas não desiste, porque enquanto você anda para Jerusalém, a coluna de dia está lá, a coluna de noite está lá, e a presença vai. Uma terra prometida. Agora fique de pé, por favor, se você pode. Eu vou provocar você. Com todo respeito sanitário, vira para essa pessoa que está do teu lado, se for íntimo do mesmo sexo. Vira para ela: me ajuda aqui, James. Eu sei, se tu apertar, tu não me quebra. Olha nos olhos dela, nos olhos dele, por favor, e diz a ela: não quero saber nem como você chegou nesse culto. Quero saber como você vai sair dele. Vai seguir? Ou vai voltar? Diga a ele: eu vou seguir. Diga: me faz um favor. Se alguém pensava que eu ia desistir, que a humilhação ia fazer eu voltar para o Egito, e que ia me fazer parar, dá um recadinho a ele: estou seguindo. Vou seguir. Vem comigo, abraça ele, abraça ela, diz: vem comigo, vamos seguir. Jerusalém é logo ali, Jerusalém é logo ali, Jerusalém é logo ali. A coluna nunca saiu, nem de dia, de nuvem, nem de noite. A coluna de fogo nunca está no total, nunca, independente do povo, independente da circunstância, nunca. As vestes nunca envelheceram e nem os pés se incharam. Então dá para chegar lá, dá para aguentar, dá para chegar. A trombeta vai tocar e eu quero ver a tua cara lá em cima, e tu vai ter que ver a minha. Soberano e eterno Pai, renova a minha vida, renova a vida do teu povo. Estamos vivendo dias de frieza. A pandemia, Senhor, tem arrebentado com os nossos sentimentos espirituais, mas eu te louvo que ainda tem uma nova geração, ainda tem a segunda chance, ainda tem a segunda lei, ainda tem a segunda chance. Lembramos do passado, precisamos voltar ao que a gente era, gente. Precisamos voltar aos milagres do deserto, falar línguas estranhas no nosso culto, sem precisar muita força, da glória a Deus, sem precisar ninguém pedir. Precisamos ver Jesus batizar de novo, porque estamos indo. Enquanto a pandemia vem, ela está aí, mas a nuvem também está, a coluna também está, a presença também está. Não vai nos matar. Ei,